Nós vamos continuar o nosso tema, que realmente é um tema maravilhoso, a presença dos anjos, no livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje vamos dar o nosso terceiro tema. O seu rosto era como o rosto de um anjo. E vamos começar pela leitura do capítulo 6, versículo 11 a 15. Subornaram então uns homens para dizerem: ouvimos-lo proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram-lhe na frente, arrebataram-no e levaram-no ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo afirmar que Jesus o Nazareno destruiria este lugar e mudaria os usos que Moisés nos legou. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Estevão era um diácono, pertencia ao grupo dos 7 primeiros diáconos, e ele era cheio de graça e de força do Espírito Santo, que não só falava através de Estevão, como também através de Estevão, o Espírito Santo operava extraordinários milagres e prodígios entre o povo. E diante do Sinédrio, vocês não se esqueçam que este tribunal dos judeus era o mesmo que condenou Jesus. Era o mesmo. E diante de todos, o Espírito Santo fez brilhar a inocência e a santidade de Estevão, a ponto de todos verem o seu rosto como o rosto de um anjo. E você sabe que o anjo inspira inocência, santidade, porque os santos anjos não têm pecado. Mas antes de chegarmos a este ponto de refletir o que é ter um rosto como o de um anjo, vamos pensar em primeiro lugar no rosto de Deus. E para termos uma imagem do rosto de Deus, nós temos que partir de uma frase que São João disse no seu Evangelho, logo no capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Se nós queremos conhecer o rosto do Pai, temos que nos aproximar do seu Filho Jesus Cristo, que disse no seu discurso de pão da vida, Jesus disse estas palavras: não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. E noutra passagem, Jesus toca neste tema quando responde a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Portanto, é esta união única entre o Pai e o Filho que está expressa na primeira manifestação divina no livro do Apocalipse. Portanto, o livro do Apocalipse
começa por uma visão de Deus. E vocês podem reler esta visão, esta passagem, que eu vos vou ler agora, em Apocalipse 1, versículo 12 a 15. Virei-me para ver quem falava comigo, e ao virar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 castiçais vi alguém semelhante a um filho do homem, vestido até aos pés, um vestido comprido e cingido no meio com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés eram semelhante ao bronze posto ao rubro numa fornalha, e a sua voz como o ruído de muitas águas caudalosas. Por isso, nós vemos aqui o rosto humano de Jesus Cristo, o Filho do Homem, mas os seus cabelos eram brancos como de um anciano divino. Por isso, na mesma imagem, vemos traços de Jesus Cristo, verdadeiro homem, mas também com traços do Pai, que está aqui representado como um ancião, cabelos brancos. E este rosto que São João viu no início do seu Apocalipse, prostrou João, conforme ele próprio descreve, depois desta visão, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Conheci a morte, mas eis-me aqui vivo pelos séculos dos séculos. Por isso, vocês vejam, quem fala é Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Vocês reparem isto. Para Deus falar com os anjos, ele não usa palavra, porque os anjos são por espíritos. O diálogo no céu entre Deus e os anjos, não há palavras. E a única criatura que articula os sons é o homem para formar as palavras. E aqui Jesus, filho do homem, fala. Ele, como filho do homem, como nosso redentor, ele é o princípio e o fim da nossa história. E Jesus se identifica como nosso redentor. Eu conheci a morte, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, ele é aquele que morreu por nós e ressuscitou. E vemos que outra manifestação semelhante a esta do Apocalipse é a manifestação de Jesus no Monte Tabor, diante de Pedro, João e Tiago. Jesus transfigurou-se, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E vemos quando o Pai fala: este é o meu filho muito amado. O que é que aconteceu? Também os discípulos caíram por terra e também Jesus aproximou-se deles, tocou-lhes, levantai-vos e não tenhais medo. Por isso, esta manifestação do Apocalipse capítulo 1 é muito semelhante à manifestação, à teofania do Monte Tabor. Também os anjos diante de Deus se prostram.
Vemos isto em Isaías 6, versículo 1 a 2, quando Isaías estava no templo e recebeu a vocação profética, o chamamento profético. Mas, nesta visão que ele teve, ele viu o Senhor Deus num alto trono e os serafins à sua volta tinham 6 asas e com 2 velavam a sua face. O que é que significa os serafins velarem a sua face perante o Deus Altíssimo? Significa uma grande referência, um grande respeito perante a santidade de Deus. O Deus Santo, e vocês sabem que os serafins são os anjos mais próximos da Santíssima Trindade, se eles perante o Senhor Deus dos exércitos velam a sua face, como é que será Deus como Ele é? Realmente esta graça de poder contemplar Deus face a face faz parte daquela realidade que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, como está escrito, são coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o novo catecismo da Igreja Católica, citando São Gregório de Nissa, diz-nos o desejo da verdadeira felicidade, o desejo do céu, o desejo de contemplar Deus face a face, liberta-nos do apego imoderado dos bens deste mundo. E porquê que nos liberta do apego desregrado? Porque a promessa de ver Deus face a face no céu ultrapassa toda a alegria e toda a felicidade que nós podemos ter neste mundo. Comparado às coisas deste mundo, por mais belas que sejam, nunca chegam à felicidade de ver Deus face a face. E há 2 passagens na Sagrada Escritura que nos descrevem, em nossa linguagem humana, o rosto do anjo. E essas 2 passagens, uma delas está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 5 e 6. Portanto, esta passagem refere-se ao anjo que falou ao profeta. Diz-nos Daniel: levantando os olhos, vi um homem vestido de linho, tinha sobre os rins uma cinta de ouro. O corpo era como que de crisólito, sua face brilhava como relâmpago, os olhos como fachos ardentes, e a sua voz ressoava à maneira do rumor de uma multidão. E a segunda imagem do rosto do anjo é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Portanto, desta vez é São João que nos descreve o rosto do anjo. Vi a seguir outro anjo poderoso descer do céu, envolvido numa nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo.
Claro, eu sei que vocês não têm o texto das minhas folhas à vossa frente, mas se Deus quiser, ainda esta semana vocês vão ter e podem comparar estas duas descrições do anjo com as descrições do rosto de Deus. Há uma grande semelhança, embora a distância entre os anjos e Deus seja infinita. E então, por que é que existe esta semelhança? Como os anjos fiéis são santos, eles são canais completamente desimpedidos. Deus pode irradiar a sua glória, a sua majestade, a sua beleza, sem qualquer obstáculo, através dos santos anjos. Por isso, os santos anjos são um sinal da presença de Deus. São João, no Apocalipse, ao contemplar a visão do início, ele cai por terra e foi o Senhor que lhe pôs a sua mão e o ergueu. Também no Monte Tabor, quando o Pai falou, os discípulos caíram por terra e o Senhor os tocou e os levantou. E é curioso o que acontece com Pedro, João e Tiago no Tabor e com São João na ilha de Patmos. Nós vamos ver que acontece o mesmo ao profeta Daniel, quando ele contemplou o anjo que lhe falava. Eu, Daniel, estava só a contemplar esta aparição. Os meus companheiros não a viram, mas apoderou-se deles um tão grande pavor que fugiram a esconder-se. Então fiquei sozinho a presenciar esta portentosa aparição. Faltaram-me as forças. Tornou-se lívida a cor do meu rosto e desfaleci. Ouvi falar este homem e, ao som das suas palavras, caí desmaiado com a face por terra. E vocês reparem, se a gente comparar esta passagem com o que aconteceu aos guardas do sepulcro perante o anjo que rolou a pedra, Mateus 28 diz o seguinte: nisto houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Vejam que exemplos nos dão a Sagrada Escritura da experiência do ser humano com o anjo. Mas nas aparições de Fátima, nas aparições dialogadas com do anjo em 1916, vejam como se passa o seguinte. Escreve Lúcia nas suas memórias. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e fez-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. E eis que começámos a ver alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos e não dizíamos palavra. Isto é
a descrição que a Lúcia faz da primeira aparição dialogada do anjo em 1916. E qual foi a reação dos pastorinhos? Diz-nos a Lúcia, a atmosfera de sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado o anjo, repetindo sempre a mesma oração. Portanto, quando o anjo desapareceu, a atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa. Que atmosfera é esta? Era a presença de Deus que o anjo deixou. E Lúcia, se a gente continuarmos a ler, era uma senhora mais brilhante que o sol, do padre Marchi, diz-nos que nos dias seguintes eles ainda tinham dificuldade em falar. Tão esmagados estavam pela presença de Deus deixada pelo anjo. Por isso vocês vejam, o anjo transmite a presença de Deus de uma maneira que, entre aspas, que nos aniquila, porque Deus é completamente superior a nós. E pegando os exemplos que há pouco dei de Daniel e de João no Apocalipse, vemos a confirmação desta presença. Apesar da presença de Deus nos aniquilar, nunca o anjo nos desvia de Deus. Pelo contrário, olhem o que está escrito no livro do profeta Daniel. O ser de forma humana tocou-me novamente e deu-me vigor. Disse-me: não receis, homem de predileção, a paz seja contigo, coragem. Enquanto me falava, senti-me reanimado e respondi: que fale o meu Senhor, disse eu, já que tu me deste força. E perante a grandeza do anjo, João tentou adorar o anjo. Vemos isto no capítulo 19, parece-nos estranho. São João, que era o discípulo amado, como é que ele tentou adorar o anjo? E vemos que o anjo respondeu: não faças isso. Eu sou um servo como tu e os teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Por isso vocês vejam o que é que fez São João prostrar-se para adorar o anjo. Porque a presença de Deus que estava nele era tão forte, que João, portanto, perante a grandeza de Deus que o anjo irradiava, ele só queria adorar. Mas o anjo disse: não, 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 não. Eu sou um servo como tu. Vejam que atitude contrária tem o demónio no deserto das tentações. O demónio conduziu Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com a sua glória, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Portanto, vocês vejam que diferença tão grande entre a atitude de Satanás e a atitude do santo anjo. Satanás quer para si
o culto que devemos dar a Deus. O anjo, mesmo que ele irradie a presença de Deus, mesmo que ele nos comunique a vontade de Deus, mesmo que ele nos inspire na nossa consciência, nunca o santo anjo nos quer para si. A sua missão é só e unicamente nos encaminhar para Deus. Recapitulando, nós vimos em primeiro lugar o rosto de Deus, vimos agora o rosto do anjo, e então agora passamos para o rosto do homem. Diz-nos o livro dos Provérbios, como o reflexo do rosto na água, assim é o coração do homem para o homem. Se nós virmos, claro, aí existe mais praias que têm a ondulação, portanto, nós não podemos ver na praia o nosso rosto refletido, mas num lago, ou mesmo numa poça de água grande, nós podemos ver refletido o nosso rosto. Por isso, vemos, como também num espelho, nós vemos o nosso rosto e vemos que naquilo que está refletido também podemos ver o nosso interior. O nosso rosto é um espelho da alma. Nós, no rosto humano, podemos ver o seu sofrimento, mesmo que ele tente esconder. Podemos ver a fatiga, o cansaço, uma aflição. Podemos ver também uma alegria, a alegria do coração em festa, ou a serenidade, como também podemos ver se a pessoa está dura ou se a pessoa está com a sua soberba ferida, como também podemos ver a, a, a falsidade. Por exemplo, vocês vejam, se alguém falou mal de vocês, se alguém vos criticou, vos julgou mal, quando essa pessoa vos encontra, não é capaz de vos olhar nos olhos. Porquê? Porque a sua consciência a acusa. Quando vocês virem alguém a falar com vocês, mas sempre desviando o olhar, vocês podem ter a certeza, ou já pregaram ou estão para pregar. Porque é impossível o rosto esconder o que realmente se passa na alma. Por isso, vocês vejam, o rosto pode ser um rosto límpido, que realmente revela o que vai na alma, como pode ser um rosto enganador. Compreende? E por isso, só Deus é que conhece o coração tal como é. Por isso, só Deus tem o direito de nos julgar, porque Ele conhece as intenções do nosso coração.
Nós muitas vezes nos enganamos e Deus nos diz para nós julgarmos, porque muitas vezes nos enganamos, porque ficamos nas aparências. Por exemplo, vocês reparem nesta situação. Quantas vezes vemos uma pessoa muito sorridente para nós, ai, que pessoa tão simpática. E depois com a continuação, e senhor, como é que eu me enganei? E em relação a Estevão, e por isso nós agora voltamos à leitura do princípio, todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos neles e viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Por isso, o rosto do anjo, para ter este rosto de um anjo, a pessoa deve ter-se purificado de todo o seu pecado que causa divisão. Por exemplo, vocês vejam isto. Quantas vezes a gente diz assim: ah, eu disse esta mentira, mas esta mentira não prejudicou ninguém. Sim, pode não ter tido nenhuma consequência para os outros, mas tem para nós. Porquê? Porque divide-nos. Aquilo que a nossa boca diz, não é isso que está no nosso pensamento. Eu sei qual é a verdade, mas, portanto, causou divisão entre o nosso pensamento e a nossa palavra. Por isso, o pecado causa sempre a divisão. E, por isso, é importante para Estevão ter o rosto como anjo, ele deve ter já se purificado pela infusão do Espírito Santo, ele deve ser purificado de todo o pecado que divide. Por isso, os seus olhos, o seu rosto, refletia a pureza do seu coração, a transparência, a verdade que existia ele. E diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que ele realmente estava cheio de graça e de força do Espírito Santo. E por isso nele não havia espaço para outra coisa que não fosse Deus na sua vida. E vejam, não nos admiremos como os santos anjos e os santos espelham o rosto de Deus. Apesar de Deus nos ultrapassar, vejam o que é que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 41 e 42. São passagens muito importantes para a nossa reflexão. Diz-nos a Igreja através do Catecismo: todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, especialmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Por serem grandes e belas, as coisas criadas, é que se pode contemplar por analogia o seu autor. E em relação à perfeição dos santos anjos, também o Catecismo diz-nos, no número 330, enquanto criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e vontade, são criaturas pessoais e imortais, ultrapassam em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória assim o atesta. Se pelas criaturas visíveis, que somos nós,
superiores a todas as criaturas irracionais. Se as criaturas irracionais já transmitem um raio da perfeição divina, muito mais nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E os anjos, por serem puros espíritos e santos, eles refletem a perfeição divina muito superior a nós. E por isso, para Estevão ter um rosto como de um anjo, quanta purificação ele deve ter feito para se despir de tudo o que não fosse Deus. E por isso vemos como Estevão deve ter sido tão dócil ao Espírito Santo que ele recebeu, e no seu ministério o Espírito Santo agia e falava através dele, e por isso, reparem, quando estava diante do Sinédrio, como a sua pureza de vida, a sua integridade, a sua verdade, a sua transparência irradiava de tal maneira que o Sinédrio, mesmo sem querer, eles tinham que reconhecer. Este homem realmente está inocente de tudo estas tramboias que nós estamos a montar contra ele. Por isso, unidos aos nossos queridos anjos da guarda, rezemos interiormente. Eu vou rezar esta oração à Santa Face de Jesus e vocês podem dizê-la no vosso coração. É uma oração lindíssima. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nós vos suplicamos que, venerando a face santíssima de vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.